Olá pessoal, eu sou o Loriel Rocha, filósofo, presidente do IMUB, Instituto Mucará de Brasilã. O IMUB é uma organização privada sem fins lucrativos que trabalha com cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Aqui no nosso canal do IMUB tem disponibilizado mais de 900 áudio-aulas, todas focadas nesta temática. O Conselheiro Acácio tem um formato diferente, que ele não é focado somente em história. Ele é focado em história, em atualidades e, sobretudo, em questões que envolvem as mídias sociais, né? Pois bem, hoje eu quero trazer para vocês, o Conselheiro Acácio de hoje traz uma denúncia e vai tratar de um tema muito complexo que é um pacote, que envolve um pacote. Escola pública, pedagogia, realidade educacional das escolas públicas, o MEC, os selos editoriais do governo, né, quando ele lança livro, para os livros nas escolas, direito dos autores, né, dos escritores, aliás, e por trás disto nós temos um outro panorama, que é a lógica do capitalismo selvagem, que só privilegia lucro e vulgaridade. Os interesses dos lobbies, dos grandes lobbies editoriais, que vão forçar os lobbies políticos, tá? Então o Conselheiro Acácio vai hoje tratar de escolas públicas e literatura pornográfica, né? Em 2018, o miliciano usou um livro fake com aquela mamadeira daquele negócio que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube derruba o vídeo. Então ele usou aquele livro, dizendo que estava sendo distribuído dentro das escolas, e aquilo especificamente era uma mentira. Bem, como aquele sujeito é um ignorante, que só queria lacrar para consolidar a visão ideológica de um projeto de poder específico de Estado mínimo que os militares sórdidos têm para o Brasil, militares sórdidos, apátrias, vendilhões da nação. Esse miliciano não levantou a questão a fundo, que não envolve só a questão pedagógica. E ainda ele dobrou a mentira, culpabilizando as escolas públicas e os professores, evidentemente colocou a esquerda ali, dentro desse processo ali que estava desestruturando as crianças. Pois bem, hoje eu quero trazer aqui um livro que está rodando nas escolas públicas brasileiras desde 2003. Então, para um livro entrar na escola pública em 2003, ele tem que ter sido aprovado na gestão anterior. Em 2003, o presidente que assume no início de 2003 é o Lula. Mas para este livro entrar, repito, na gestão de 2003, ele foi aprovado na gestão anterior, do Fernando Henrique. Então, o fato é, nós temos um livro desde 2003, até onde eu pude constatar, que está presente até os dias de hoje dentro das escolas públicas e que passou, portanto, pela gestão de todos os presidentes de 2003 até hoje. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula novamente, tá? Bem, qual é o nome desse livro? O nome desse livro chama Um Sonho no Caroço do Abacate, do Moacir Scliar, tá? Bem, a questão que envolve escola pública e o tipo de literatura que as escolas públicas ensinam, né, é algo muito mais profundo, então é preciso ampliar o leque. É muito fácil restringir e dizer que só a esquerda ocasiona esse tipo de questão. Traz esse tipo de abordagem. A esquerda traz sim esse tipo de abordagem. Verdade seja dita e é preciso que seja dita. Mas a esquerda, para trazer este tipo de abordagem, este tipo de literatura, passou antes pela mão das editoras. As editoras são de iniciativa privada. O governo não interfere
no rol dos escritores e dos tipos de gêneros literários que as editoras vão adotar. Eu sou editor, o IMUB é editor, nós publicamos mais de 100 e tantas obras. O governo não vem interferir em qual obra eu vou publicar e qual é o gênero literário. Então veja aqui o seguinte: existe um corpo de propriedade privada, que são as linhas editoriais, e as linhas editoriais brasileiras seguem as linhas editoriais internacionais, via de regra. Tá? Essas linhas editoriais, portanto, elas selecionam determinados autores, autores que estão mais consagrados no Brasil e autores que são considerados novos. Aí entra o governo. O governo vai fazer uma seleção daquelas obras que já foram publicadas pelo mercado editorial. E aí, ali dentro, ele faz a seleção e coloca aquilo para as escolas públicas em primeiro lugar. E a indicação que o MEC faz acaba valendo para as escolas particulares. Agora, as escolas públicas podem ou não adotar a indicação e as escolas privadas têm, digamos, uma flexibilização maior. Mas vamos ver que o problema é muito mais embaixo. Então, quando o miliciano vem dizer que os professores é que estão pervertendo a educação brasileira, ele é um mentiroso. Total, completo. Ele não vai a fundo do problema e hoje, claro, eu não pretendo esgotar a questão. Agora, eu quero trazer uma problemática. Quero trazer uma denúncia aqui. Tá? E eu sei que estou comprando uma briga muito feia. Muito bem, este livro que eu estou trazendo para vocês, que está entrando no currículo escolar brasileiro desde 2003, atualmente nós temos lá dentro do MEC uma gente alucinada do PSOL. Tá? E esse tipo de literatura que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, copiando as páginas, algumas desta obra específica, esse tipo de literatura ela tem que ser enviada para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem de ver e tem de ouvir as escolas e os professores. Tá? Bem, o órgão, esse livro ele vem com um selo. Tá? O órgão é o PNDL e o FNDE. Esse livro já está nas escolas. Então, o livro vem com um selo indicativo de recomendação do 6º ao 9º ano, ou do 1º ao 3º. É de se esperar que quando o livro chega na escola, ele tenha passado por parte do governo, tenha havido uma leitura crítica. Porque se o governo vai fazer, o governo federal, se o governo vai fazer uma seleção de autores dentro das editoras, então existe um corpo dentro do MEC que faz uma leitura crítica por parte de quem avalia. E há avaliadores contratados. Então, todo livro que chega, ele parte de uma avaliação. Existe uma equipe. Nós nunca sabemos quem são essas equipes, quem são essas pessoas, tá? Aqui começa a entrar um grande problema do Brasil, um grandíssimo problema do Brasil, que nenhum governo se propõe a resolver, nem o governo do miliciano. Tá bom? Então, esta avaliação, dentro do governo federal, deveria servir para ajudar o professor, porque o livro vai para a escola. O professor já tem muito trabalho para fazer. Ele tem que preparar a aula e ele tem que preencher relatório. O professor vai confiar na avaliação do governo, porque aquele livro vem com um selo. Tá? Bem, então, quando o livro é avaliado e está selado, ou seja, ele está confirmado que ele pode ir para as escolas, distribui-se. Quando ele chega lá, a escola recebe, né? E aquele livro vem destinado, ele já vem marcado para a classe em que ele se destina. Muitos professores não leem o livro de imediato. Tá claro? Não leem o livro de imediato mesmo. É um erro, claro, é um erro absoluto.
Esses professores, o livro vai ser distribuído na escola e os professores vão fazer leitura pedagógica. Eles vão utilizar aquele material como material pedagógico. Tá? Então, cada escola recebe um número X de exemplar, cada escola pública. Esse número X de exemplares dá para trabalhar com as turmas, sei lá, durante um mês, durante 2 meses, depois eles passam para outras turmas e assim por diante. Há escolas em que a diretoria tem um crivo e que passa por uma leitura prévia, mas muitas escolas, de fato, não fazem essa leitura prévia. Tá? Por quê? Porque eles acreditam na indicação do selo, que vem do governo federal, evidentemente. Né? Então, aqui nós temos uma questão. O livro vem com a marca PNDL, FNDE, classificada pelo MEC. Né? Aqui eu quero mostrar para vocês a seguinte questão aqui. Veja que eu vou compartilhar aqui na página. Essa é a capa de 2023. Veja a editora, Global. Tá vendo? É a mesma editora do livro em 2003. Essa capa aqui é de 2023. Então, é um livro do Moacir Scliar. Tá certo? Aparentemente, o livro está classificado, vamos aqui entender, para o jovem. Tá vendo que tem um asterisco? Altamente recomendável para o jovem. Essa recomendação é de 1995. 1995. Tá bom? Vamos passar. Essa é a capa de 2003. Uma capa verde, né? Um sonho no caroço do abacate. Preste atenção à imagem que está contida aqui. Preste atenção. Está vendo um homem e uma moça em posição sexual no caroço do abacate? Pois muito bem. Está vendo esse selo amarelo do lado esquerdo da página? FNDE, PNDE. Isso aqui é o selo do MEC, aonde o livro já é aprovado e destinado às escolas. Vamos adiante. Aqui é o outro livro, essa é a versão mais moderna, a capa mais moderna, onde nós vemos novamente o selo. Esse livro aqui está com a capa meio cor-de-rosa, onde já não tem lá aquele abacate, aquela primeira situação. É uma capa ainda bastante erótica, aparece uma mulher erotizada aqui, e nós temos novamente o selo do MEC, PNLD, literário. Tá vendo? Venda proibida, FNDE, Ministério da Educação. Embaixo ali do selo, nós temos o código do livro. Isso é para provar que eu não estou falando coisas que não existem. Esse livro me chegou às mãos através de uma professora, cujo nome eu não vou citar, e esse livro está sendo distribuído nas escolas do Distrito Federal, em Brasília. Tá bom? Bom, aqui nós vemos, em destaque maior, o código do livro. Dá para ver claramente o selo do PNLD, né? A classificação etária, do 6º ao 9º ano, ao 9º ano, e o código do livro. Correto? Veja o código do livro aqui em destaque. Eu estou fazendo questão absoluta de mostrar isso. Ministério da Educação. Olha o código. Agora vamos ver a ficha catalográfica do livro. Aqui, ó, embaixo do ISBN, está escrito ficção, literatura infanto-juvenil. Tá bem? Índices para catálogo sistemático. 1. Ficção, literatura infantil.
e literatura infanto-juvenil. Então veja a classificação da obra. Perceberam? É uma obra, portanto, destinada, segundo a editora, essa classificação é da editora. Segundo a classificação da editora, portanto, a classificação de uma empresa privada, este livro serve para criança e para adolescentes. Tá bom? Bem, agora eu vou parar um pouco aqui. Eu não posso ler o que está escrito aqui, porque senão o YouTube vai derrubar a página do IMUB. Eu vou dar um tempinho. Isso aqui é um dos exemplos que está dentro do livro. Veja o nível de pornografia que está contido na literatura para criança e para adolescente. O segundo exemplo. Aí o sujeito, o protagonista principal do livro, volta, tranca-se no banheiro e lá ele imagina fazendo todas as estripulias possíveis e imagináveis em variadas circunstâncias e posições com uma mulher. Mais embaixo, que não está grifado, mas a gente pode ler, é um sujeito que frequenta de uma forma bastante frequente, ele faz incursões semanais a bordéis. Tá bom? Continuando. Aqui, nessa página 40, nós vamos ter o planejamento da vida sexual. Né? E o bordel passa a ser uma coisa muito interessante para ele levar para outras esferas da vida. Isso é um livro infantil, repito, Bordel, um livro para criança e para adolescente. Então é muito interessante a gente entender a classificação criminosa do governo federal e das editoras, portanto das empresas privadas, em classificar isso como literatura infanto-juvenil. Nesta outra página, nós continuamos na mesma tônica. E eu chamo a atenção aqui a vulgaridade da escrita. A vulgaridade. A forma de expressão. Aqui nós temos a imagem na página, se não me engano, na página 74, nós temos essa imagem de um abacate partido ao meio, aonde o abacate é o corpo de uma mulher. O que me espanta é os homens, muitos, são extremamente vulgares. Vulgares. Isso faz parte, quase que parte, de uma gentalha que não teve educação nenhuma. Né? E tratam as mulheres de uma forma absolutamente nojenta e abjeta. Agora, mais espantoso do que a vulgaridade masculina é a vulgaridade feminina, que aceita ser usada e abusada e acha bonito, por exemplo, esse tipo de expressão literária, de imagem literária. Como se não fosse nada. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Então nós vivemos uma época em que os pais dos alunos, sejam os homens, sejam as mulheres, não veem nenhum problema nesse tipo de imagem, por exemplo, e nem nesse tipo de linguagem que o autor está usando. Não é? Eu vejo todo o problema possível e imaginável. Lembrando sempre que o livro está classificado pelo governo e pela editora como sendo infantil e de literatura juvenil. Tá bem?
Dito isto, então, vamos aqui trazer outras questões. O livro não foi feito uma crítica pedagógica, né, evidentemente, em relação ao conteúdo do livro. Ele é uma novela, claramente, o estilo é uma novela. Novela é para leitor adulto, não é para público infantil e tampouco para público infanto-juvenil. Tá claro? Então, se a classificação, aqui nós temos um problema duplo, é infantil ou infanto-juvenil, então, teoricamente, não há... o livro pode ser distribuído para a escola. Não é? Veja a que ponto chegou a chamada liberdade das empresas. Né? E a que ponto chegou, então, a empresa classifica aquilo ali como uma literatura infantil ou infanto-juvenil. E depois o governo federal classifica aquilo ali como infantil ou infanto-juvenil. Aquele livro chega na escola. Aí o professor, o diretor da escola vai olhar e vai falar, mas o que é isso? O que é isso? Então, como é que o professor, se o livro veio chancelado pela editora, e se o livro veio chancelado pelo governo federal, não, você pode ensinar isso para a criança. O que cabe ao diretor? Qual é o entendimento jurídico? Qual é a autoridade que ele vai seguir? Aqui é o seguinte, o livro fere claramente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, pelo amor de Deus, não é preciso existir uma lei para entender que crianças, ou seja, de 0 até 7 anos de idade, têm determinados assuntos que você não introduz na escola. A escola não tem sequer que introduzir isso. E outros assuntos também a escola não tem que introduzir. Isso faz parte do processo educacional que a criança tem dentro de casa. Não é? Agora, vamos entender aqui o problema. Quando esse tipo de livro chega classificado para os professores, a escola vai obedecer quem? A escola tem o direito de recusar o livro? Tem o direito. Mas aí, em sendo escola pública, ela entra num outro problema. O governo não gera verba para a escola comprar, não vem rubricado, não tem rubrica para comprar livro autonomamente. A escola não pode decidir, o governo manda. Então, uma vez que se a escola recusar o livro, ela não tem material pedagógico. Porque a escola já não tem dinheiro nem para comprar água, a escola pública. Então, ela tem que acabar trabalhando com material e os professores rebolam para trabalhar com isso. Tá? Ao contrário do que esta direita canalha fala, por absoluta mentira e indignidade, os professores de escola pública sofrem demais da conta. Eles lidam com uma realidade social que não foram eles que construíram. A realidade social da miséria, da violência, da falta de respeito, não tem nada a ver com a escola. A escola vai acabar lidando com um problema que é egresso da sociedade, é egresso dos interiores das famílias, que estão desestruturadas na sua maior parte, e é egresso de uma autoridade política enlouquecida e de uma ganância empresarial mais enlouquecida ainda. Agora, voltando aqui ao assunto, o livro vem com um selo. Quem faz a classificação dentro do MEC desconhece o que deve ser enfocado pedagogicamente? Eu, pessoalmente, não sei como é feita a classificação e quais critérios são usados. Ora, primeiro, o foco na classificação etária está equivocado. Falta critério analítico, né? Os critérios estão claramente dissociados do critério pedagógico. Nós temos aqui um outro ponto. Outro dia eu vi uma discussão dentro da Academia de Leitores, dos escritores. Os autores têm que ter liberdade para criar.
Liberdade para criar o quê? A criatividade dos autores vai até que ponto? Os autores podem criar o que quiser? Pode. Eles que deixem as crianças em paz. Eles criam o que quiserem. Agora, existe uma leitura destinada para criança, existe uma leitura destinada para jovem, existe uma leitura destinada para adulto. E existem gêneros literários. Tá? Crianças e pré-adolescentes, e mesmo adolescentes, o fato é, eles não têm maturidade emocional, não têm maturidade intelectual para discutir certos temas. Portanto, esses temas não têm que ser trazidos para dentro da escola. Tá? Sempre houve classificação etária e classificação para os níveis escolares. A classificação vai do 1º ao 3º, ou do 1º ao 5º, que são os anos iniciais, e vai do 6º ao 9º ano, que são os anos finais. Mas esses anos estão dentro da chamada educação básica. Então, se você não forma uma educação de base, você vai ter uma gente completamente despreparada. Né? Então, os livros, quando eles têm um selo, ele tem que ter um selo que vem do 1º ao 3º ano, do 3º ao 5º, do 5º ao 9º. Né? Ora, quando o professor, portanto, recebe um livro desse, que vem classificado do MEC, os professores não podem inserir esses livros nas aulas, porque, no mínimo, gente, no mínimo, tá? A estrutura narrativa e a estrutura linguística do livro não está de acordo com o que os alunos sabem. Ou seja, não está de acordo nem com a idade intelectual, nem com a idade fisiológica, nem com a idade cerebral. O cérebro humano, ele termina de ser formado até os 4, 5 anos de idade. Isso é uma questão fisiológica. Tanto os meninos quanto as meninas não têm hormônio até os 7, 8 anos de idade. No caso, as meninas, especificamente, até a idade em que elas viram, tem o primeiro ciclo menstrual. Então, não há hormônio correndo ali dentro. Portanto, não há um despertar para a vida e a atividade de gente adulta, uma atividade sexual. É forçar a nota. Tá claro? Então, quando você sexualiza a criança, com roupa, com música, com literatura, isso é mais do que um crime. E depois os caras vêm falar em pedofilia? Pedofilia? Uai, mas vamos lá. Existe uma coisa que é fisiológico. Não tem hormônio circulando. Portanto, a criança não está desperta para essas outras coisas. Tá? E quando as crianças, claro, quem convive com criança, teve criança, entende que às vezes as crianças têm determinados gestos, mas aquilo não é um apetite desenvolvido e nem desperto. É uma outra coisa. Muito, muito lúdica, de certa forma, não é? Ela está conhecendo o próprio corpo, mas não tem nada a ver com o sentido de depravação e de pensamentos mais complexos. Então, os alunos, sobretudo da escola pública brasileira, eles estão muito longe da compreensão linguística. Tá? Ou seja, eles têm muita dificuldade para ler textos longos, eles não têm capacidade de interpretação. Mesmo que um livro venha com um carimbo, os professores vão encontrar dificuldade do aluno quando ele vai ler o livro. Porque o aluno na escola pública brasileira e nas escolas particulares, ele está com muita dificuldade para desenvolver as suas habilidades e competências de leitura. O Brasil não privilegia isso como um todo. Tá? O Brasil está a 500 mil anos-luz em matéria pedagógica. É por isso que o país está implodindo de gente louca e incompetente. Tem um ou outro camarada que consegue se destacar. O nível das escolas brasileiras é péssimo. Péssimo. O nível das universidades brasileiras é péssimo. E a culpa é de quem? Dos professores? Não. Não. O problema é estruturante. É estruturante. O governo não investe em escola, os governos
não investem em pesquisa, não investem em leitura, não investem em formação profissional, não investem em estrutura pedagógica, não investem em ciência, não investem em rigorosamente nada. Não tem o menor cuidado com a sociedade. Tá claro? Então, os alunos hoje, a realidade brasileira, não tem competência, não tem habilidade de leitura, e tem um detalhe. Por conta das leis loucas que o governo federal foi aprovando, e aqui é o governo da esquerda aloprada, os alunos, há inúmeros casos de aluno, hoje as escolas não podem reprovar o aluno. Reprovar. O aluno tem aluno de terceiro ano que não está alfabetizado. Ele não pode ser reprovado, então ele não estuda, ele não entende nada, ele tem bomba, mas você não pode reprovar. O professor não pode reprovar, seja escola pública ou privada. Ele passa para o primeiro, passa para o segundo, passa para o terceiro. Quando ele chega lá e não está alfabetizado, o que vai ter que fazer com o aluno? Ele vai ter que voltar para o primeiro ano. Veja o que o governo federal está fazendo com o Brasil. Né? E o miliciano, quando teve aí, não mudou esse esquema, não. Ele só falava. A milicada não está nem aí. Tá certo? Nem aí. Então, tudo que essa gente falou, se eles tivessem feito alguma coisa concreta, na realidade, pelo contrário, eles desmontaram o MEC. A estrutura, que já é horrível, na época do miliciano, ficou pior. Tá? Vamos continuar aqui no problema. Então, o aluno não tem acesso, não tem condição cognitiva de ter acesso a esse tipo de livro, porque, via de regra, em modos e rendas, eles são analfabetos. Tá? Os livros do primeiro ano, de 1 a 3 anos, os livros têm frases muito simples, com palavras acompanhadas de imagem. Geralmente as palavras vêm em caixa alta. Então, o aluno já tem dificuldade de interpretação. Ele já tem dificuldade de entendimento que acontece nesse período que vai do primeiro ao terceiro ano. Imagina se ele não soluciona esse problema e vai passando quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Como é que vai chegar esse camarada na faculdade? Como é que você vai formar? Como é que o sujeito vai para um mestrado? Como é que um sujeito vai para um doutorado? Como é que o sujeito vai para o campo profissional? Então, o nível de vocabulário, e não só, é baixíssimo. O desenvolvimento linguístico é péssimo. A compreensão intelectual sobre determinados temas é inexistente. Então, muitas vezes, em livros como esse do Scliar, a situação está tão grave no Brasil que ele é banalizado pelo próprio estudante. O professor não consegue mais trabalhar em sala de aula essas temáticas, sabe por quê? A situação está tão grave, o grau de vulgarização da sociedade brasileira, como um todo, porque se o aluno está educado na vulgaridade, se a família é vulgar, a escola não tem nada a ver com isso. Se a família é imoral, a escola não tem nada a ver com isso. Ele já leva esta deseducação para o berço. E o problema hoje não está só na escola pública, não. A vulgarização está da elite brasileira até a classe mais pobre. Então, hoje, tudo é permitido, porque levanta-se a bandeira da falta de liberdade. Os estudantes não estão preparados emocionalmente, eles não estão preparados intelectualmente, e eles não têm moral desenvolvida porque eles não têm base de família. Então essa discussão é uma discussão séria, porque ela envolve a estrutura familiar, ela envolve a intimidade das famílias brasileiras, né? Muitas delas, independentemente se você ser pobre, classe média ou rico, são meios sociais extremamente desestruturados, né? A gente tem autores completamente decrépitos e decadentes, de linguagem claramente pornográfica, e aí as pessoas vão dizer, isso não é pornografia. É e sempre foi. E é interessante nós estarmos abrindo mão de como consumidor e como leitor, de dizer que nós não sabemos distinguir mais o bem e o mal. A gente sabe distinguir. A gente sabe distinguir o certo e o errado. Nós não queremos, simplesmente. Nós não estamos nem aí. Tá claro? Os pais desses alunos, muitos deles,
Eu já tive pais de alunos que falavam isso para mim. Eu chego em casa muito cansado, não estou afim de olhar o material que o meu filho está estudando. Eu compro um tablet para ele e tudo bem. Isso é o ricaço. Isso é a classe média. E, de fato, eles não estão nem aí. Música alta, pornográfica, heavy, fake, música de favela, daquelas barra pesada, da favela do rato molhado, daquela favela de bandido mesmo. Toca nos condomínios chiquetésimos. E tá aí bacana, tudo tranquilo. O show da Madonna, aonde é um show de pornografia da mais abjeta do início ao fim, aplaudido como um grande evento. Grande evento em relação a quê? Em relação à música? Veja bem, gente. Linguagem pornográfica, o BBB da Rede Globo, os padres e os freis e os pastores falando em linguagem pornográfica o tempo inteiro. O pessoal do agronegócio, o pessoal da direita, essa gente aí do sertanejo, homens fazendo gestos e pegando em lugares de outros homens publicamente. Isso tudo é pornografia da mais nojenta. Então, dizer que o problema está na escola, não, o problema está no Brasil. O problema está no Brasil como um todo. O problema está dentro das famílias. Então, vamos ver aqui que as escolas é levado para dentro delas a irresponsabilidade do corpo das empresas privadas, de um campo editorial, a irresponsabilidade e a vulgaridade dos autores, a irresponsabilidade do governo, o lobby da política, as ideologias políticas à direita ou à esquerda completamente desconectadas da realidade nacional. As escolas, quando colhem isso tudo, elas estão sendo, na verdade, obrigadas a potencializar o lado sexual deturpado dos alunos. Eis o cerne da questão. Ora, então veja só. Aí a escola, quando um livro desse chega, ela aciona o conselho tutelar. O conselho tutelar aciona a família para saber por que a criança está tendo aquele comportamento. E dependendo da família, a família vai contra a escola, vai contra o conselho e espera o professor lá fora para dar uma surra nele, para bater nele, junto com os pais, junto com os tios. É neste nível que está o Brasil. Né? E aí a gente tem que enfrentar essa direita canalha e sórdida e dizer que a prostituição brasileira nas escolas vem dos professores. Gente canalha, mentirosa, que não vai a fundo no problema. Então veja bem, é preciso trabalhar uma literatura que promova uma linguagem ética, que seja moralmente saudável, que seja inteligente, que seja instigante, que seja desafiadora intelectualmente, uma linguagem que essas crianças e esses adolescentes possam, inclusive, uma linguagem que seja diferente, inclusive, da linguagem que ele tem em casa. Então, se você é um aluno, independentemente de ser pobre, classe média ou rico, que a linguagem dentro da sua casa é uma linguagem de vulgaridade, porque isso hoje é o que tá premente. O rico é vulgar, a classe média é vulgar e o pobre está vulgar. Tá? A vulgarização tomou conta e a banalização do mal de todas as esferas. Então, ali dentro, a escola, a seleção das obras, se o aluno entra dentro da escola e ele recebe o mesmo tratamento vulgar que ele tem dentro de casa, evidentemente, que tipo de cidadão é esse que nós esperamos trazer para dentro da sociedade? Então, as escolas têm que ser um campo completamente longe dessa realidade prostituída das famílias. Pelo contrário, tem que ser o contrário. Agora, quem faz a análise desses livros e aprova, ele não está somente completamente longe da realidade educacional das escolas públicas. Realidade educacional das escolas públicas que tem que conviver com a realidade civil, que não foi a escola pública que criou. Quem faz a seleção desse tipo de obra está obrigando as escolas públicas a construírem, ou a formarem um cidadão
defraudado nas suas capacidades mínimas para viver em sociedade. Então aqui, nós estamos diante somente quem faz esse tipo de seleção? No governo e nas editoras. Nós estamos somente diante da incúria, da burrice, da estupidez, da ideologia política pura, do capitalismo selvagem, de um processo qualquer de leitura e de capacidade? Ou nós estamos diante de um projeto de estupidificação de uma nação? Proposital, meticuloso. Como é que um país estupidificado pode ser avançado? Como é que esse país pode produzir cultura? Como é que esse país pode ter indústria? Como é que esse país pode se desenvolver decentemente, eticamente? Isso é uma coisa muito séria. Essa discussão é muito séria. Esse tipo de livro reforça uma linguagem e um comportamento de bandido. Tá claro? As escolas hoje, elas estão à mercê de agentes invisíveis do mercado, da iniciativa privada e dos governos que selecionam a literatura que está sendo ensinada. Quem é essa gente? Qual é o nome deles? Quem contrata essa gente? Qual é o critério que eles usam na seleção das obras? Se trata somente da incompetência, do desconhecimento do processo pedagógico? Me custa crer que seja isso. Enfim, a falsa direita mente sobre as escolas públicas. Por outro lado, a esquerda é muito canalha quando ela permite esse tipo de seleção. Tá claro? E fala que não tem problema nenhum. Mas vamos entender o seguinte, a esquerda permite esse tipo de seleção e os grandes empresários, tá bom? Que não tem nada de comunista, também fazem esse tipo de seleção. E o problema vem de cima. Ele vem do governo federal e ele vem da esfera privada. Como é que nós vamos resolver isso? Evidentemente que o povo tem que participar das escolas. Os pais. Porque são os filhos dele que finalmente estão lá. Agora, quando o pai pensa igual o selecionador do MEC, e igual o autor tarado, e igual o empresário canalha, ele é um inimigo da escola. E é um inimigo dos professores, certo? Bem, veja bem, nós estamos, portanto, diante de uma situação extremamente complexa. Extremamente complexa. E é muito simples dizer, portanto, que, inclusive, a solução do Brasil são as escolas cívico-militares. Não. Escola cívico-militar é boa, isso é outra mentira desse miliciano. Sabe por quê? Porque elas custam muito mais para os cofres públicos do que o governo, do que uma escola privada, de alto nível. Né? Então isso significa que o governo investe pesado nas escolas militares, ele injeta grana, ele forma professores, né? Os edifícios são bem planejados, você tem uma carga pedagógica, as crianças têm comida, existe um ordenamento que vai do alto a baixo, existe uma ordem, existe uma regra. É muito simples, é só o governo federal pegar e investir pesado, governo federal, municipal e estadual, investir pesado da mesma forma que eles investem nas escolas militares. E aí nós teremos escolas de excelência. O mundo inteiro tem escola de excelência e ela não é cívico-militar. Tá bom? E por que elas são de excelência? Porque tem investimento, tem responsabilidade com o uso da verba pública, tem responsabilidade com o futuro da nação. Porque nós não podemos pensar em ter um país desenvolvido com uma gente subdesenvolvida. Tá claro? Era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje o conselheiro passou muito do tempo, mas eu trouxe essa temática e talvez eu precise trazer mais vezes, porque me chega às vezes às mãos coisas verdadeiramente abomináveis. Né? Então eu vou, vocês, quem não conseguiu ler aí o que eu coloquei, volte o vídeo, pare e leia claramente
o conteúdo da obra para criancinha e para adolescente, né? E vamos entender e começar a argumentar com lógica, com coerência e com um mínimo de educação e de civilidade para tentar sanar o problema, porque ele impacta em todos nós, tá certo? Então vamos parar com essa com essa banalização, com essa superficialização em relação a essa temática. O assunto é muito sério. Um país que não tem educação de base, de excelência, não tem a menor condição de ter futuro algum. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo Conselheiro Acácio.